Então, bem-vindas. Quero começar com uma pergunta. Quais são as vossas crenças ou crença sobre o que é uma crise ou porque é que chega uma crise? E uma crise pode ser uma área de vida que nós sentimos que está bloqueada e que nos traz algum mal-estar, devido a esse bloqueio, ou então algo que está de facto a acontecer na nossa vida que nós sentimos que estamos numa mudança muito grande, temos momentos de algum mal-estar, de alguns dilemas, pode ser até uma coisa mais séria, como a perda de alguém, uma mudança na vida que implica uma perda, não é? Um fim de uma relação, uma crise numa relação, por exemplo. Então é importante que vocês comecem a identificar no vosso processo, aqui na aula, qual é o tema que vocês trazem aqui, não é? Qual é o tema que vos traz para uma aula que se chama crise ou cura, certo? Então, muito importante lembrarmos de como é que nós encaramos as nossas dificuldades e as nossas bênçãos, se nós somos muito preto no branco com as coisas, não é? Então há esta lenda que eu já contei noutras aulas, em que temos um aldeão chinês que aconteceu que uma situação em que ele perdeu, em que ele não conseguiam ter filhos, não conseguiam ter filhos, e as pessoas na aldeia diziam, naquela altura não conseguiam ter filhos, numa determinada idade, e as pessoas na aldeia diziam, que azar, não é? E o aldeão tinha sempre esta postura, dizia sempre, nunca sabemos se é sorte ou azar, não é? O que parece uma coisa má acabar por ser uma coisa boa e vice-versa. Então aquela postura assim muito neutra em relação às coisas. Entretanto, lá tiveram um filho, penso que foi um filho ou não, uma filha. E as pessoas, não é, que tradicionais diziam que azar, podia ter sido um rapaz, porque se fosse um rapaz, pronto, tinha outro, naquela altura, não é? Tinha outro valor perante a sociedade, ou mesmo para como uma pessoa que podia trabalhar, não é? E ajudar os pais, enquanto que a rapariga teria que ser entregue em casamento a outra pessoa. E ele dizia: nunca sabemos se é sorte ou azar. Depois, entretanto, há uma guerra, não é? E depois a guerra, a rapariga acaba por não ser chamada para a guerra, e portanto, a todas as coisas que pareciam más numa determinada altura, ele acaba sempre por dar uma lição. Existem várias outras etapas aqui na história, dar uma lição sobre como nós nunca podemos tirar uma conclusão fechada sobre algo que nos está a acontecer. Nas coisas boas, devemos valorizá-las e aprender a mantê-las, aprendermos a mantê-las e a sustentá-las e a dar propósito às coisas boas que nós conseguimos e que nós temos na nossa vida, e nas dificuldades, apesar de ser-nos permitido, evidentemente, queixar-nos e identificarmos que é uma coisa má e sabermos lidar também com as emoções mais densas, mas pensarmos sempre, e esta é uma frase que eu tento usar sempre, mesmo quando há alguma questão, que há alguma dúvida sobre a saúde, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, que tudo vem por bem, ou seja, tudo vem com um propósito maior e com um propósito de melhorar a nossa vida, mesmo que não seja na altura, mesmo que não seja naquele momento, não é? Então isto dá-nos uma capacidade de nós olharmos para as experiências, olharmos para os eventos da nossa vida de forma, ou seja, em plena consciência, de forma consciente, ok? Em que algo acontece e nós conseguimos ver através daquele algo, e às vezes não é algo que acontece, mas algo que nós sentimos, conseguimos ver ou ter uma consciência que nós não teríamos se aquilo não tivesse acontecido. Faz sentido? Já vos aconteceu, com certeza, não é? Um, então é super, super importante nunca darmos por adquirido que uma crise é uma coisa que vai ser má para a nossa vida a longo prazo, ou uma coisa boa que vem, nós ficarmos à sombra da bananeira, como se costuma dizer, sem alimentarmos aquilo, sem darmos um bom significado àquilo. Nomeadamente, vocês sabem que eu trabalho muito com os quatro elementos, e quando nós conseguimos ou temos um objetivo na nossa vida, aquilo tem de impactar na melhoria do nosso ser, ou seja, eu consigo um objetivo e isso torna-me uma melhor pessoa, e também, de alguma forma, contribuirmos para o coletivo. Não é? Isto é uma forma também de nós resolvermos karma, de nós aumentarmos o nosso crédito, não é? Na vida, do universo, e nunca sermos precipitadas a interpretar um determinado bloqueio, uma determinada crise da nossa vida.
Então, falamos aqui um pouco de consciência, porque este é um trabalho que nós fazemos em todas as aulas, a ampliação de consciência. E a consciência é o quê? Uma qualidade subjetiva da nossa mente, onde nós temos os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas crenças e os nossos pensamentos. E só por esta descrição vocês já conseguem perceber se, não é, que há um potencial para nós ampliarmos e modificarmos estes conceitos, estas ideias, estas crenças e estes pensamentos. Então nós dizemos, por exemplo, que uma pessoa que tem os mesmos conceitos, isto não é uma questão de julgamento, é uma questão de observação. As mesmas ideias, as mesmas crenças, os mesmos pensamentos há não sei quantos anos, independentemente do que lhe acontece, ou seja, há uma certa resistência e uma certa inflexibilidade e uma argumentação sobre porque é que não muda determinadas coisas, é uma pessoa que tem uma consciência mais limitada. Não significa que é uma pessoa menos inteligente, uma pessoa menos capaz, mas é uma pessoa cuja expansão de consciência está extremamente limitada. Então, a nossa consciência tem, de facto, um potencial enorme de expansão. E na crise, ainda mais. Não é? E a própria cura também vai levar a isso, não é? Tem um potencial de expansão, assim como tem de estagnação e de contração. Portanto, nós devemos estimular a nossa consciência a ser ampliada com reflexão e clareza. Isto é mesmo muito importante e é um processo que implica alguma paciência, que implica nós sabermos com quem é que nós falamos sobre os nossos problemas, como é que nós falamos sobre as coisas, que tipo de recurso é que nós temos ou procuramos quando estamos com algum problema e de que forma é que isso vai ampliar a nossa consciência, porque um problema pode vir, aliás, um problema ou uma bênção podem chegar à nossa vida e podem trazer a mesma estagnação. Não sei se me estou a fazer entender. Do género, consegui um relacionamento, consegui uma coisa que era importante para mim, aconteceu isto na minha vida, é uma coisa boa, uma coisa que era um objetivo. E eu fico como, ok, agora é como se já não precisasse de fazer nada. E ninguém diz isto conscientemente, ninguém diz isto assim da boca para fora. Muitas vezes as pessoas não dizem esta frase, mas agem como se a estivessem a dizer. Faz sentido? Ou seja, agora isto já está conquistado e, portanto, é só ir dia após dia, não é? Mas há sempre um trabalho interior que nós devemos continuamente fazer. Isto é super, super importante. Portanto, e estou a falar de bênçãos, não estou a falar de crise. Sim? Então, nós podemos associar consciência também à capacidade de nós apreendermos verdades ao longo da vida e, a partir delas, crescermos, mudarmos e impactarmos também no mundo e naquilo que nos rodeia. Ou seja, é uma escola incrível, a expansão de consciência, que eu vou percebendo, vou tendo insights, vão-me acontecendo coisas que vão, às vezes são abanões da vida. Por exemplo, aqui nas aulas, as pessoas dizem muito depois das aulas que ampliaram imenso a sua consciência de alguma forma. A aula anterior foi muito impactante, recebi feedbacks muito, muito bonitos, fiquei muito feliz. Porque de coisas que, sobretudo a nível de movimento, que as pessoas começaram a ter, começaram a movimentar-se, começaram a ter ações, não só ficar dentro da nossa, que nós podemos fazer a nossa expansão de consciência e ficarmos muito dentro da nossa energia e não levarmos isso para a ação. Portanto, é muito importante, de alguma maneira, ao apreendermos estas verdades, não é? Que elas vão mudando ao longo da vida também, nós conseguirmos aplicar isso nas nossas ações, aplicar isso nas nossas atitudes. E a ativação de arquétipos é mesmo isso, ou seja, amplia a nossa consciência quando nós ouvimos falar, quando nós estudamos aqueles arquétipos, e depois percebemos, se eu quero ativar Júpiter, eu tenho que ser uma pessoa muito mais expansiva, uma pessoa muito mais otimista, uma pessoa que age, não é? E se comporta como alguém que sabe que merece o melhor. Isto é um exemplo, não é? Não é tudo aquilo sobre Júpiter, mas é muito isso. Então, este processo de expansão de consciência é progressivo e vai acontecendo mediante experiências e atitude perante a vida. E isto é muito importante quando nós falamos de crise, porque na crise é onde nós temos grandes oportunidades, e não é a única forma, mas é onde temos grandes oportunidades de expandirmos a nossa consciência. É por isso que às vezes numa crise, nem sempre, mas às vezes, nós dizemos assim, a partir de agora eu vou ter que fazer uma série de coisas de maneira diferente. Ou então vou ter que ter aqui uma atitude totalmente diferente daquilo que eu estou habituada, para conseguir superar isto, para conseguir lidar com isto, e nós vamos inventar e recorrer e arranjar soluções onde nós antigamente nunca iríamos ver quando estamos naquele processo em que estamos mais calmas, em que estamos mais nas bênçãos, ok? Mas também é muito importante porque a crise está muito associada, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do arquétipo da Fênix, não é? De a pessoa que
Na crise ela vai se renovar completamente. É muito importante não ficarmos, porque há muitas pessoas que ficam viciados na crise, ou seja, só quando me acontece alguma coisa, só quando a empresa fecha, só quando o casamento já ficou completamente estragado, só quando uma amizade já deu. Eu digo muitas vezes: aprendam a sair antes da festa ir ao charco. Ou seja, vocês estão na festa, as coisas estão a correr bem, mas depois vocês já começam a perceber que as pessoas já estão cansadas, aquilo já está a entrar no processo de repetição, as pessoas já, algumas já estão a falar da mesma, já estão a fazer muita conversa que já não interessa, e nós temos que aprender a sair certas situações, não é? E esta metáfora da festa dá para vocês perceberem, vocês estão num casamento, já estão lá 6, 7, 8 horas, já estão completamente cansadas, não é? Vocês ficam até ao fim? Ou vocês dizem assim, está na hora de ir embora? Ok? Isto é muito importante na crise, ou antes de chegarmos a um pico de crise, porque nós também podemos e temos muitas vezes na nossa mão, temos a capacidade de abrandar a própria crise e de entrar mais rápido no processo de cura. Quer dizer assim, ok, vai dar asneira, isto vai correr mal, já está a correr mal, eu já tive milhentos de sinais e por medo ou por apego ou por lealdade, não é? E eu não saio daqui, e muitas vezes é mesmo por medo. E muitas vezes são medos que são, nós podemos até justificá-los, não é? Mas a coisa está a correr cada vez pior. Então nós temos de aprender a sair e também temos de aprender, mesmo que não seja uma coisa muito grave que está a acontecer. Imaginem, eu estou a sentir que não estou a ganhar muito dinheiro, que a coisa vai daqui, se isto continuar assim, daqui a 1 ou 2 anos eu vou ficar muito preocupada, não é? E até já estou preocupada. Eu tenho de sair da zona de conforto e vou ter que fazer coisas, isto é mesmo assim, pode ser pedir ajuda, pode ser montar um projeto diferente, pode ser falar na empresa que quero outro tipo de desafios, pode ser procurar outro tipo de emprego, pode ser planificar melhor as minhas finanças. Mas eu vou ter que ter uma atitude, não é, que seja proativa, mesmo que não resolva tudo, mas que seja proativa para que a crise não fique no seu pico. Então faz sentido esta ideia de sair antes da festa declinar, ok? Não deixar não deixarmos as coisas chegarem a um ponto e às vezes nós não temos, e por isso é que é importante autoconhecimento, nós não temos autoconhecimento para percebermos o quão aquilo nos está a fazer mal. E não só no momento presente, mas, como eu digo, muitas vezes quando nós estamos numa situação que de alguma forma nos degrada enquanto seres humanos, e vocês precisam de saber até que ponto é que vocês conseguem perceber, não é? Que há sítios onde vocês estão, lugares, não é? Simbólicos onde vocês estão, que são degradantes para vocês, e é preciso ter a capacidade de fazer as contas e pensar assim: como é que eu vou estar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos? Porque isto depois tem consequências. Eu vou ficar com crenças mais limitadoras, ou com mais crenças limitadoras, eu vou ficar mais cansada, eu vou ficar mais descrente, eu vou ficar. Percebem? O tempo, isto é algo que eu digo muitas vezes, o tempo só é nosso amigo quando nós temos uma atitude de cura. Ok? O tempo não é amigo quando nós estamos a querer viajar na maionese e agora não vou, não estou preparada e agora vou fazer isto e muitas vezes nós estamos a fazer uma fuga. E o tempo não vai ajudar. Eu perdi a conta quando comecei a fazer, quando ainda fazia coaching e fazia processos de coaching, quando comecei, a quantidade de pessoas que vinham de outros processos de coaching, cuja mensagem que elas captaram e que elas trabalharam foi: vou deixar o meu trabalho e vou viajar durante 3 anos. E quando chegaram, qual é que vocês acham que era o dilema que elas traziam? Não tenho dinheiro. Eu fui para isto com aquela autoconfiança, com aquela coisa, que está certo, não é? Mas se calhar, em vez de ser 1 ano, não é? A pessoa podia ter planeado melhor, ter ido viajar e enquanto viajava, começar a pensar num projeto novo. Começar a pensar o que é que eu quero fazer depois disto. Então chegavam N casos assim. E muitas vezes pessoas que eu já não conseguia muito trabalhar com elas a parte da crença financeira. Porque já tinha passado muito tempo. E o que elas faziam era, agora vou voltar para a vida que eu tinha, da qual eu tinha fugido, literalmente, porque eu saí sem me planear, saí sem trabalhar a minha mentalidade. Então elas voltavam para um emprego por conta de outrem. E está tudo certo. Mas não era esse o objetivo inicial. Percebem? Quando a pessoa começou o tal processo antes. Tá? Então, o processo de expansão de consciência ele é mais lúcido e mais evidente quando a pessoa escolhe expandir. E é muito importante usarmos as palavras: eu escolho expandir. Eu vou expandir a minha consciência.
Quando eu escolho mudar, qualquer ferramenta, qualquer terapia, qualquer mentoria, qualquer aula paga ou gratuita vai ficar potenciada e vai ajudar muito mais a pessoa, porque muitas vezes não tem, claro, tem que haver uma preparação e o facilitador, ou o mentor, ou o terapeuta tem que preparar a pessoa e tem que dizer à pessoa, não é? Como é que este processo pode ajudar mais. Não é só fazer um cliente, não é só dizer, ok, bora fazer isto. É perceber primeiro, posso ajudar ou não posso ajudar a pessoa? E depois preparar a pessoa para que ela tem que ter uma atitude proativa. Ela tem que, sobretudo dentro dela própria, nós vamos falar disso, as atitudes que ajudam e as que não ajudam, na parte da superação da crise, a pessoa tem que ter uma atitude de escolher que aquilo tenha impacto na sua vida. De verdade. E quando eu digo escolher ter impacto, nós temos que seguir, e eu já faço isto há muitos anos, e não há nada como organizar a nossa cabeça através dos 4 elementos, porque nada fica pendente, ok? Nós pensamos na parte da identidade, com o fogo, pensamos na terra, que é o dinheiro, e o planeamento, e a saúde, pensamos no ar, que é a nossa comunicação, o que nós temos que estudar, o que nós temos que aprender, não é? E pensamos na água, que são os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade e o nosso contributo. E assim a pessoa pode fazer o que ela quiser, pode viajar na maionese durante uns meses, mas ela vai ter presente que tem ali uma série de etapas e de objetivos que vão ser importantes para quê? Para viver o seu propósito de vida, não é? Porque muitas vezes a crise vem porque a pessoa não está a viver o seu propósito. Seja o seu propósito na forma como lida com o seu corpo, seja a forma como lida com o dinheiro, seja a forma como lida com aquilo em que ela acredita ou não, a sua fé, não é? O quanto ela pensou consigo e quero ter um projeto e que tipo de projeto é que eu quero e ser também realista e pragmática, não é? Porque um projeto, se não dá dinheiro, é um hobby. Um projeto no qual vocês trabalham que não dá rendimento, que não paga as vossas contas, é um hobby. E é muito importante vocês lembrarem disso. Portanto, é importante fazer este processo de expansão de consciência de uma maneira muito amadurecida. Então, o autoconhecimento é o quê? Noção atualizada e espiritualizada de quem eu sou em essência. Não é? Apoia o nosso processo de expansão de consciência, acontece de forma voluntária ou involuntária. Pode ser voluntária, no sentido de eu quero fazer o meu autoconhecimento e estou a fazer uma série de coisas para que isso aconteça, ou involuntária. O autoconhecimento vem através de um embate que eu tenho na minha vida e eu fico a perceber coisas sobre mim, mas de uma maneira mais dura ou mais difícil. Então é muito importante vocês anteciparem-se, muitas vezes, às crises e disporem-se a questionar e a abraçar a origem dos vossos padrões. Que padrões é que vocês têm? E a forma como vocês vivem a espiritualidade na prática, a forma como vocês processam a vossa cura pessoal. Ou se estão à espera do pico da crise, não é? O fim da festa, para depois, etc., saírem, nananã. Estou numa empresa, a empresa já deu vários sinais que não é futuro para mim. E eu tenho medo, não é? Muitas vezes são questões de autovalor, são questões de crenças. Porque agora é muito difícil. Quantas vezes eu tenho os primeiros meses de mentoria são a desmontar crenças limitadoras, porque o mercado agora está difícil, porque esta área de trabalho não se consegue, e eu posso ajudar, e dou muitas vezes exemplos de que isso não é verdade para muitas pessoas. Não é? Porque as pessoas também conseguem, muitas vezes, criar o seu próprio contexto através das suas ações e serem proativas e conseguirem. Assim, eu vou-vos dizer, eu às vezes consigo coisas, eu vou dar um exemplo muito que não dei ainda, acho que nunca falei disto, mas aqui há uns 2 anos, vocês sabem que aqui em Lisboa há um festival que é o Nós Alive, que há todos os anos, é um festival de música, etc. E eu sempre gostei muito de música, agora também minha filha, que tem 19 anos, também gosta muito. E sempre que há uma banda que eu gosto, eu vou ao Nossa Live. Pronto. E o que é que aconteceu? Falei com uma amiga e disse: Olha, vem uma banda que nós gostamos muito e bora lá, vem, não sei o quê. E ela: não, os bilhetes agora estão a vender os bilhetes muito caros, já não há bilhete, porque eu tinha bilhete, mas ela não tinha. E eu disse: Olha, há imensos grupos de Facebook, eu na altura ainda tinha Facebook, há imensos grupos de Facebook que vendem e não sei o quê. Agora até descobri um site onde se faz venda e revenda de bilhetes, muito seguro, etc. Ai, não, 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 isso não dá, isso não dá. Logo, a minha amiga, não dá. E eu não quis insistir mais, não é? Pronto, até porque ela depois tinha que vir do Porto, etc, etc. Mas pensei assim, adorava que a minha filha fosse ver esta banda comigo.
Entrei num grupo de Facebook e deixei lá uma mensagem. Queria muito comprar um bilhete para esta banda para hoje, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu acredito que as coisas vão acontecer de alguma maneira. Eu acredito sempre que as coisas vão acontecer. Se não acontecer, paciência, é porque é na próxima, é porque vou receber outro presente de outra maneira qualquer. E porquê que eu penso assim? Porque eu sei que resulta. E o que é que aconteceu? Às tantas, passou-se um dia, faltavam 24 horas para o concerto e eu reparei que tinha um pedido de mensagem no Facebook. E então tenho um pedido de mensagem de um americano que diz assim: Olha, eu compro sempre bilhetes para a tour da banda e estava a pensar, tinha pensado em ir de férias para Portugal e ver, ele era dos Estados Unidos, mas não vou, portanto estou aqui em Nova Iorque e não vou a Lisboa. E tenho um bilhete. E posso-te dar o bilhete. E eu, quando ele disse dar, eu pensei, ok, dar é vender, não é? Pronto, não, não... E ele disse, olha, vou-te mandar o bilhete, diz-me só o teu e-mail e vou-te mandar o recibo. E eu disse, ok, e quanto é que tu queres pelo bilhete? E ele, nada, vais com a tua filha, ah, fico super feliz de fazer isto. E ele ofereceu o bilhete. Os bilhetes estavam esgotados. A banda são os Pearl Jam, ou seja, os bilhetes tinham esgotado. Uma semana foram postos à venda, em janeiro, penso eu, e esgotaram ao fim de uma semana. Ok? E eu não sabia muito bem se a minha filha está comigo naquela altura, etc. Não, portanto, são tantos exemplos. Porquê? Porque não só eu acredito, tenho uma atitude positiva, não é? Como eu também vou lá e faço acontecer, não é? Também vou lá e vou pedir e vou dizer: olha, se alguém tiver, ou seja, eu não fico à espera que caia do céu. Mas eu sinto que caiu do céu na mesma. Entendem isto? Percebem a importância que tem acreditar fora da norma, acreditar fora destes padrões que nós temos muito na nossa cultura, e se calhar não é só na nossa cultura, mas de deitar baixo, e é difícil, e é complicado, e é horrível, e é mau, e é péssimo. Quer dizer, as pessoas têm todo o direito, toda a gente tem o seu contexto de vida, a dizer, mas por favor mudem esse chip, sobretudo naquele tema que vos é mais importante e que vocês têm mais bloqueado. Seja relacionamentos, seja dinheiro, seja a relação com o vosso corpo, seja um luto que vocês estão a fazer. Ok? Faz sentido? Podia dar N exemplos, tá? Então, espiritualmente, o autoconhecimento é uma busca da alma para se fortalecer através da identidade terrena, não é? Porque a nossa alma é a nossa alma e está em evolução, e nós estamos aqui como Joana, Márcia, Catarina, Isabel, etc. Estamos aqui para fazer alguma coisa, para fazer o que se chama evolução. E a evolução não é só estar aqui e viver um dia depois do outro, é saber criar, é saber ser e é fazermos, não é? Fazermos algo que nos faça de facto evoluir na prática. Portanto, o que é que eu quero sempre que vocês entendam? Vocês precisam de colaborar com o processo. Sozinhas ou acompanhadas num processo de autoconhecimento, sozinhas nunca estão, não é? Mas vocês precisam de serem colaboradoras deste processo. Ok? Então, este autoconhecimento vai incentivar o processo de expansão de consciência e vai-vos conduzir a viverem com uma sensação de propósito. E durante a crise é especialmente importante porque nós, normalmente, o que é que acontece numa crise? A não ser a quem é muito teimoso, muito resistente, muito, muito, muito. A pessoa rende-se, a pessoa diz: Pronto, pá, eu desisto. E o que é que acontece? Nós estamos com as nossas defesas ou estamos mais abertas, entendem? As nossas defesas já não estão. Nós temos que largar as defesas, nós temos que nos render à situação. E temos que dizer assim: bora, o universo dá-me um caminho, mostra-me um caminho. Não é? Nós estamos mais abertas a insights, nós pedimos ajuda, nós falamos com mais pessoas. Se fazemos o contrário disto, esqueçam, vocês não estão a viver uma crise, vocês estão a viver um bloqueio. Então é muito importante sermos autossuficientes numa certa medida e ao mesmo tempo sabermos procurar, falar, conversar. E eu vejo, agora já vejo muita diferença, mas às vezes via nas minhas aulas gratuitas, em que as pessoas não tinham aquela generosidade de falar muito na aula. Não é? Ou seja, fazer perguntas que podem ser que, por exemplo, a resposta que vocês dão no chat pode ajudar outra pessoa, pode me ajudar a mim a ajudar mais, não é? E às vezes, numa aula gratuita, eu dispunha-me a abrir o microfone, e acontecia que as pessoas não queriam. Isto para mim, não é? Do meu ponto de vista, mais uma vez, sem julgamento, mas eu pensava, uau, isto para mim é impensável. Se alguém me oferecer uma ajuda,
Claro que eu vou fazer com respeito, isso é uma coisa gratuita, não vou estar uma hora a falar, a ocupar o tempo, não é? Mas, bolas, o valor que pode ter uma ou duas ou três frases que eu vos posso dizer. Isso já aconteceu, e já aconteceu até, agora acontece cada vez mais, as clientes que estão a pagar o meu trabalho vêm para uma aula gratuita e valorizam isto como se fosse uma aula paga, percebem? Ou seja, elas valorizam e abrem-se. Portanto, isto é muito importante para o vosso processo. Não é vocês saberem tudo e serem perfeitas e conseguirem tudo, e estarem sempre em altas. É vocês estarem abertas a receber. Compreendem isto? Então, quantas vezes a vida já vos ofereceu, eu tenho quase a certeza, já vos deu a oportunidade, e vocês fizeram mas não sei, ainda não consigo, não sei. Sobretudo, não sei, não sei, não sei, que é uma coisa que vocês vibram exatamente no momento antes da expansão e da evolução maior e do salto quântico maior, que é o medo. Então vocês estão-se ali a trabalhar, eu estou muito, eu não sei, eu estou muito indecisa, eu estou. No fundo não estão, não é? No fundo estão a querer ganhar tempo, o que também se compreende, percebem? Mas não abracem essas personagens demasiado tempo. Não abracem essas personagens, porque isso só vos atrasa, ok? Então, o que é propósito, também é muito importante relembrar este conceito, é uma noção clara e atualizada de quem eu sou em essência, não tem um significado fechado, ou seja, estagnado, não é uma coisa estanque, é uma coisa em evolução, nem mesmo com a interpretação do mapa astrológico. Uma vez que o contexto da pessoa vai mudando ao longo da vida e a pessoa também muda e evolui. É como os arquétipos que estudamos na aula anterior. Vocês vão viver um aspecto ou dois daquele arquétipo, e vocês noutra altura iriam desenvolver, ou se calhar outro arquétipo, ou se calhar outro aspecto do arquétipo. E o propósito também é o significado que eu dou à minha vida e a tudo aquilo que eu faço. Porquê? Porquê é que eu estou a fazer isto? Não é? Porquê é que eu vou fazer esta viagem? Porquê é que eu quero este projeto? Porquê é que, e aprendermos a darmos respostas abertas, completas, sumarentas, usarmos as palavras, sabermos desenvolvermos a nossa fala. Isto é muito importante, não é? Espiritualmente, o propósito é uma busca da alma para se fortalecer, e às vezes o nosso ego está a impedir e está a dizer um monte de coisas e está a reagir mal a imensa coisa, o que também é normal, porque não é, o ego e a matéria são mais limitados do que propriamente a alma e o espírito, não é? Então é uma busca da alma, o propósito, e ela vai mandando sinais. E a alma quer o quê? Com o propósito, ela quer se fortalecer através da tua identidade terrena. Através de. A minha alma quer se fortalecer através da Joana Amoedo de Leite, a alma da Márcia quer se fortalecer através da identidade da Márcia. Por isso é que não faz nunca sentido vocês se compararem com ninguém. Nem com o irmão, nem com a irmã, nem com a gêmea, nem com nada, ok? Então é o que está no vosso propósito, não é? E está a outra aula, vocês sabem. E o propósito, quando nós temos já uma definição interessante do que é o nosso propósito, nem que seja o propósito para este mês, para este ano, até ao fim do ano. Escrevam aí alguma coisa, escrevam aí no caderno ou no telefone, ou no chat, se quiserem, o que é que vocês querem, qual é o vosso propósito até ao fim deste ano. Temos 4 meses, muita coisa pode acontecer, eu digo sempre isto e sempre que digo, acontecem coisas boas, podem acontecer muitas coisas boas. Há uma coisa importante, numa crise, vocês nunca pensem, eu agora estou em crise, portanto as coisas boas que eu quero não vão acontecer porque eu tenho que vibrar alto, porque eu tenho que estar muito bem para atrair o relacionamento, para atrair o dinheiro. Isso é mentira. Vocês precisam depois de trabalhar isso para conseguirem manter, para conseguirem expandir, ok? Mas vocês, para receberem presentes da vida, vocês só precisam de estar, como eu estava aqui a descrever, disponíveis, serem honestas com o vosso processo, perceberem, não culparem os outros, ou se tiverem que culpar, dizer assim, esta pessoa faz mal, tchau, e agora volto para mim. Esta situação nunca é assim, porque a culpa nunca é do outro, é o que nós permitimos, sobretudo nós somos mulheres adultas, não estamos a falar, não é? Não somos, uma coisa são as crianças, não é? Eu digo sempre o karma das crianças é totalmente diferente, não é? Uma criança comete erros, não vai criar karma por causa disso. Muitas vezes vem com karma de outras vidas. E isso é a dureza do karma, não é? Infelizmente. Mas é para a nossa evolução sempre. Mas nós, mulheres adultas, nós temos que ser honestas com o nosso processo. Nós estamos onde estamos porque queremos. Escolhemos de alguma forma estar onde estamos. Ok?
Então, aqui uma resposta: manter a consistência. Sobre isto era, a pergunta era qual o teu propósito até 2000, até final deste ano, 2026? Manter a consistência de cuidar de mim, não descurando os meus inegociáveis. Ok, já aqui um trabalho interessante feito. Participar, estar em foco, mostrar-me como sou. Ok, ok. Aqui parece-me que o manter a consistência de cuidar de mim parece-me terra, parece, ou água, não sei, a nível de objetivos. E aqui no participar, estar em foco e mostrar-me como sou é o fogo. Pronto. Vocês sabem que precisam trabalhar isso de uma maneira mais específica, mas é muito bom só já colocar esta intenção. No fundo, o que vocês escrevem aqui é a intenção. A intenção é tão importante. Percebem? Era como o meu propósito de encontrar um bilhete para aquele concerto. Foi um propósito que eu tive durante 2 ou 3 dias, não é? Ai não, porque é caro, porque não dá, porque não sei o quê, para nanã. E mesmo que não tivesse dado, vocês acham que que eu ia ficar descrente por causa disso? Claro que não, nunca. Então é mesmo importante acreditar, não é? Então a minha visão da crise pessoal, com a ajuda aqui de algumas interpretações da etimologia da palavra, a crise vem desta palavra, crises, não é? Ambas remetem tanto do latim como do grego, para um momento de mudança, que pode ser súbita, algo que acontece de forma rápida, um momento de decisão e de evolução de um problema para uma ruptura, ou seja, há um problema e esse problema está, é como se houvesse agora falta uma palavra, uma condensação, não é? E de repente a coisa rebenta, certo? Então o que é que acontece? O problema vai para uma ruptura, né? E depois da ruptura, nós temos que começar a apanhar as pecinhas, os cacos, percebemos o que não é nosso, dar ao outro para ele resolver e para ele fazer o que ele quiser, se quer fazer cura faz, se não quer não faz, e acontece algumas vezes, não é? E nós começarmos a ver aos poucos como é que isto vai voltar, não é? Para eu conseguir reinvestir na minha vida e como é que eu vou resolver estas coisas passo a passo. Então é algo que acontece e que mexe com a tua estrutura e toca num ponto nevrálgico. Uma crise toca sempre num ponto, o calcanhar daqueles, não é? É um símbolo muito interessante. A crise é um momento de chorar dores. Porquê? Porque uma crise que acontece, ela não traz só, assim, as emoções que ela traz, elas não têm só a ver com a crise atual, com o que está a acontecer agora. É por isso que às vezes nós temos um problema no trânsito, ou em casa, ou uma coisa simples, e aquilo parece que nos deitou abaixo para o dia todo, que nós estamos a acumular coisas de trás. Às vezes, por exemplo, uma ruptura de um relacionamento, ela traz o choro e o luto e a raiva e aquelas coisas e a negação que também já estão de outras coisas para trás que não foram choradas. Então nós às vezes acumulamos, é por isso que eu digo, não acumulem, deitem as coisas cá para fora, ok? Acumular provoca doenças. Já está cada vez mais estudado que as doenças autoimunes, montes de questões que sobretudo as mulheres têm, tem a ver com o quê? De serem boazinhas, de não fazerem muitos estragos, e porque não quero magoar, e porque não quero não sei quê, e porque não quero problematizar, e porque quero ser agradável, e a primeira coisa a fazer é sorrir. Então é muito importante, ok? Refletirem nisto. A crise é um momento de chorar então dores, não é? Mas também de despertar para o que precisa ser visto e estava oculto e inconsciente, ok? Muitas vezes uma crise pode trazer a questão de como é que eu me deixei ficar, por exemplo, dependente financeiramente de uma situação, ou como é que eu estive neste trabalho, que entretanto foi ao char com a empresa, não é? E eu e eu sabia, no fundo sabia, mas fiquei ali à espera de uma solução, não é? Porque se calhar às vezes nós temos uma ideia, por exemplo, do trabalho um bocadinho paternalista, que é a empresa tem que cuidar de mim, o chefe tem que cuidar de mim, isso é normal, não é? Porque é a nossa cultura, e assim, não tem, esqueçam, porque uma empresa se tiver que fechar, fecha e acabou. Não é? Porque se uma empresa não dá dinheiro, ou se a empresa muda de valores, ou se a empresa. Eles não querem saber. Sinto informar-vos disto. Portanto, se vocês se agarram, e eu mesma, já disse várias vezes, eu não estou agarrada a programa evoluir, à mentoria evoluir, o que eu sei, aquilo a que eu me agarro, e é assim que vocês têm que trabalhar, é qual é o meu propósito de vida? Ajudar pessoas a mudarem as suas vidas.
impactar brutalmente nas pessoas, ajudá-las a ver coisas que elas sozinhas não conseguem. E não digo isto de um ponto de vista egóico, é de um ponto de vista de praticidade, que é as pessoas, eu própria, preciso de ajuda para conseguir ver coisas que eu sozinha não consigo. Eu não consigo fazer tudo sozinha, nem com estas ferramentas todas. Então, se eu sei qual é a minha visão, o meu propósito, eu posso ser mentora, daqui a uns anos posso ser escritora, Assim, é uma coisa que eu nunca na vida vou ficar identificada com o meu trabalho, ao ponto de que se as coisas mudarem, tiverem que mudar de alguma maneira, eu vou ficar numa crise brutal porque eu já não sou mentora, porque as pessoas já não me veem como mentora, porque não sei o quê, porque a vida é constante mudança. Então, quando eu me propus, por exemplo, a fazer o programa Evoluir, eu disse assim, 4, 5 anos. 4, 5 anos. Ao fim de 4 vou avaliar. Se corresse mal, era logo ao fim de um ano. Que eu não ia sujeitar-me a mim e às pessoas, não é? A uma coisa pesarosa. Mas correu muito bem. E deu-me a oportunidade de melhorar as aulas, de fazer e de estar aqui muito mais à vontade a apresentar os temas. Eu podia estar aqui sem apresentação, sem slides nenhuns, a falar, não é? Mas gosto de dar uma coisa estruturada. Um, e eu disse, e aquilo, e eu não tinha assim muitas razões para terminar, no sentido para terminar o ciclo do programa, que era um programa de 12 meses, porque eu tinha clientes, eu tinha alunas, eu tinha pessoas que só compravam o programa. Eu continuava a ter pessoas interessadas. A questão é, eu quero fazer outras coisas. Eu não vou fazer o programa evoluir para daqui a 10 anos estar a fazer a mesma coisa, não é? Portanto, vou dar aulas na mesma. Alguns temas são muito parecidos, sim, mas já estão numa visão atualizada. Eu agora já estou, eu quero dar isto como contributo. Eu quero dar isto como contributo e quero que as pessoas olhem e percebam. A Joana, o que ela serve é aulas gratuitas, isto é o servir dela. Aulas gratuitas em que eu sinto um impacto brutal quando estou a precisar daquele boost. E se eu quiser investir no dinheiro no trabalho da Joana, ela faz mentoria. 6 meses, 12 meses. E é isto. E não é o menu do restaurante não sei o quê, que tem 30 pratos e que as pessoas ficam, isto pode ser bom agora, e depois amanhã faço isto. Eu não me identifico com isso. E digo sempre, se vocês não querem trabalhar, agora tenho esta versão, não é, de 6 sessões, individuais, mas se vocês não querem trabalhar a fundo, muito tempo, ou eu não acho muito tempo, mas 6 meses ou 12 meses, vocês procuram outra pessoa para fazerem o vosso trabalho. E está tudo certo. Ok? Então não estou, isto para vos dizer o quê? Não podemos ficar identificadas com títulos, com locais de trabalho, aliás, nós vimos isso quando foi a pandemia, não é? As pessoas tiveram que, e foi muito duro para muitas pessoas, não é? Mas muitas pessoas podiam já ter mudado a sua forma de trabalho e foram obrigadas naquele momento porque estavam em alta resistência, sobretudo quem podia fazer algum trabalho online. E eu já estava a fazer, porque tive insights sobre isso antes, porque estou sempre neste processo. Vida, o que é que tens para me dizer? Porque é que eu estou a sentir isto? Porque é que eu sentia que as pessoas vinham ter comigo presencialmente e era sempre um stress, porque havia trânsito, porque não sei o quê, porque eu depois queria mudar de casa e a casa tinha gabinete, mas depois se fosse para outra casa não ia ter gabinete, já, para tudo, para mim, já está complicado. Não gosto de coisas complicadas, gosto de coisas fáceis, gosto de coisas simples, gosto de coisas leves, porque só assim é que eu consigo fazer coisas importantes e ajudar as pessoas. Então eu pensei, começaram a surgir contactos de pessoas portuguesas de fora de Portugal. Eu disse, não é tarde nem é cedo, eu tenho um computador, percebi o Zoom na altura, comecei a usar, não sabia, nunca tinha usado. Se não era Zoom, era Skype, acho que até foi Skype a primeira vez. E assim foi. E depois chegou a pandemia. E eu já estava a trabalhar online. E eu via críticas, às vezes, de colegas, quando eu ainda estava nessa frequência, ainda conversava com as pessoas, ainda deixava entrar, não perguntava, mas deixava entrar. Agora não ouço este tipo de. Não é críticas, uma crítica pode ser construtiva. Ainda hoje estive a falar com um amigo de manhã e as críticas que ele faz, as visões que ele tem são altamente construtivas e eu fico muito impactada e muito agradecida. Mas aquela coisa, diziam-me isto, trabalho online, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sei o quê, aquelas coisas, não é? Não é a mesma coisa dependendo. Dependendo, não é? Eu não estou a fazer uma cirurgia ao cérebro, eu não vou fazer massagens, eu não estou a cozinhar para a pessoa, não é? E uma coisa que eu aprendi, e veio-me assim numa meditação, depois de uma meditação, esta frase: não existe trabalho online ou trabalho presencial, existe trabalho. E a partir do momento que eu encaixei isto, existe trabalho. Nunca mais, nem as pessoas me perguntam.
Ninguém há anos, quando me contactam, Joana, há a possibilidade de fazer uma coisa presencial, que se eu for a Lisboa podemos fazer uma sessão, a não ser quando eu já conheço a cliente há muitos anos e podemos ter um encontro, podemos ir beber um café, porque eu faço isso. Quando tenho uma relação próxima com a pessoa, já dá algum tempo, quando eu tenho a certeza que isso não vai influenciar o nosso trabalho. Portanto, vocês têm que ter uma noção do vosso propósito assim. Isto é o que eu quero fazer. E depois encontrarem vias para isso. Faz sentido? Então, preconceitos, coisas, comentários que vocês ouvem porque vocês deixam. Vocês não acreditam, tá? Ainda não acreditam. Então, a crise é um processo de perda que inclui uma desintoxicação. A princípio, vai aparecer uma onda de elementos negativos que, no fundo, pedem um olhar espiritual e nítido sobre a vida. Ok? A crise pode levar-te a questionares tudo, daí a importância daquilo que eu falei, não é? Do fio condutor dos quatro elementos e tu priorizares com calma e com visão quais é que vão ser estes passos. E os passos têm que ser adequados à forma como tu te sentes, obviamente, não é? Porque se tu estás muito em baixo, ficas deprimida, levaste um impacto, ficaste com um trauma, levantou-te um trauma, aquela crise está a levantar uma série de coisas, tu não vais tipo, reagir logo e fazer mil coisas, tu vais fazer as coisas com calma e com respeito por ti. Ok? E por isso aí ajuda muito ter um processo estruturado. É preciso priorizar com calma, com visão, quais são os teus passos. Eu não tenho problemas nenhuns, muitas vezes, em dar um passo atrás. Sim, se eu dei três à frente, não vou dar três atrás. Dou dois. E digo assim, ok, bora, calma. Se tiver que mudar alguma coisa na minha agenda, dizer, olha, não estou esta semana, preciso de reorganizar, preciso de pôr as coisas na próxima semana, não preciso de sair um bocado, não estar em casa, preciso fazer outras coisas, porque eu sinto que estou a precisar, que eu estou-me a ressentir de alguma coisa, ou porque eu estou cansada, ou porque eu estou saturada. Isso é logo a primeira. E sei dar um passo atrás, depois de ter dado três à frente. Isso é muito importante. E quando eu dou um passo atrás, depois eu dou para aí quatro à frente. Percebem? Porque eu não tenho qualquer tipo de pudor. E tive uma conversa, agora tive umas miniférias com uma amiga, depois estivemos lá com outro amigo, a conversar os três, e a visão era tudo o que estávamos a dizer sobre trabalho, porque é preciso fazer isto, porque é preciso fazer aquilo, porque, e depois quando pergunta, e tu? E eu só falo, só dou assim aquelas visões, pau, sabem? Quando as pessoas perguntaram, e eu disse, olha, para mim, uma pessoa que está ok com receber menos do que X por mês, e disse na altura qual era a minha opinião, a viver numa cidade ou com perspectivas de querer fazer uma vida, pagar contas, é uma pessoa que está fora da realidade e não está a entender que precisa de sair da zona de conforto, precisa de ir procurar, sair, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de atitude, mudar de aprender uma língua, aprender, precisa de começar a fazer uns passinhos passo a passo, não é? Porque é completamente irreal. E achar que tem que trabalhar muito e que tem que fazer muita coisa, que tem que apresentar muita coisa, que tem que não sei o quê, é outra coisa que eu acho, e na altura estávamos entre amigos, é uma burrice, foi o que eu disse. Mas como assim? Como assim? Como assim? Porque muitas vezes nós achamos que se fizermos muita coisa, ou coisas muito difíceis, assim é que nós vamos conseguir determinado objetivo. E não é verdade. Isso não, simplesmente não é verdade. Isso é a cultura e a crença que está instalada no coletivo. E depois, quando tu fazes a coisa fácil, acontece, e já me aconteceu a mim também, e agora dá-me igual, que é as pessoas dizerem, pois, mas é que eu trabalho mais, é que eu trabalho, né? Assim, houve uma vez um comentário que há uns anos uma pessoa que me disse, que quando as filhas eram pequenas, que eu trabalhava mesmo. Eu disse, ok, e o que é que tu achas que eu faço? É que eu trabalho mesmo. Só que eu não preciso de me matar para trabalhar. E adoro ser assim. E a pessoa fica sem chão, a pessoa não sabe o que é que há de dizer. E pronto, e por acaso era uma pessoa que tinha um signo de terra, que é aquela coisa que é excessiva identificação com o trabalho. Meu trabalho, doutora não sei quê, ou não sei o que mais, ou engenheira não sei o que mais, ou professora não sei o que mais. Tipo, isso um dia vai acabar, esse ciclo. Não é? O que é importante é tu perceberes como é que tu te sentes com o teu trabalho, o que é que tu achas que impacto é que dá, se tu consegues pagar as tuas contas, consegues mais do que isso, não é? E todas as minhas respostas nesta conversa que eu tive estes dias foram no sentido de estimular as pessoas que estavam ali comigo. E logo passado uns dias, uma das pessoas disse-me, aquilo teve um impacto tão grande que eu ia meter noutro projeto agora, e eu não vou. Eu vou mais a fundo no projeto que eu estou agora em mãos, que eu tenho agora em mãos, que me vai dar.
Ou seja, vai-me dar um trabalho que é mais ao longo do tempo, mas que me vai dar muito dinheiro, muito mais dinheiro, não é? E ele saiu da zona de conforto e arriscou muito para conseguir isso. E não me vou estar a meter. E depois ainda foi uma situação de um telefonema que a pessoa disse assim: Olha, liguei-te porque tinha uma videochamada com uma malta que me queria apresentar um projeto. E eu pensei assim: eu quero ligar à Joana e vou estar a aturar isto. Vou estar a fazer esta reunião. Desmarquei a reunião porque aquilo não tem nada a ver comigo. Eu vou perder tempo. Eu não tenho tempo para estas pessoas, eu vou estar a mentir a estas pessoas, eu vou estar a dizer, consigo ouvir-vos agora e depois não vou conseguir ter tempo para projeto nenhum. E ele desmarcou, eu achei uma coisa muito interessante. Portanto, este tipo de atitudes nós também temos que ter, percebem? Entendem isto? Levem isto para a vossa vida, porque eu quando falo da minha vida, estou a falar da vossa também, tá? Então a crise está aí para tu despertares para uma missão maior, nas áreas de vida onde vocês sentem, não é, que vocês têm mais padrões, mais resistências, etc, etc. E pede compreensão e vem para tu evoluires através dela. Então, qual é a crise atual? Escrevam aí. Eu vou só ligar o meu ar-condicionado. Escrevam aí qual é a vossa crise atual. Qual é o vosso tema, bloqueio, etc. Em que área de vida é que há uma crise, grande, pequena? Algo que nos influencia muito também é a crise coletiva, não é? Ou seja, nós sentimos, parece que potencia mais. Deixem-me dar-vos uma novidade. Ah, e isto pode ser polémico, o que eu vou dizer, porque não quero, de maneira nenhuma, mostrar falta de empatia com isto que eu vou dizer, ok? A minha forma de empatizar com a crise coletiva é muito pessoal, é muito minha, é muito espiritualizada, é muito própria e muito informada também. Ok? Não estou a viver como se não houvesse guerra, como se não sei quê, e vamos pensar positivo e vamos não sei quê, etc, etc. Não. Nem no outro oposto, também não estou, nem nunca irei. Que é conspirações, isto tudo mal, sei quê, governo sombra, elites não sei do quê. Não é que não acho que elas existam, porque existem, e eu acho que é preciso. Estas pessoas que estão nesta onda do conspiracionismo estiveram muito enganadas sobre o mundo desde sempre. Porque o mundo, por definição, é corrupto. Não é? E nós tínhamos o Divaldo Franco, que era um grande, para mim, um guru, uma pessoa excepcional, que eu tive a oportunidade de estar numa palestra dele, foi das coisas mais impactantes da minha vida, ao vivo, presencial, e ele dizia assim, era uma pessoa, se vocês ouvirem o contributo que ele deu, construiu uma cidade no Brasil onde, não é, onde com donativos as crianças, as mulheres podem ter os filhos, as crianças podem ir à creche, podem comer, podem fazer uma série de coisas, portanto uma pessoa que fez muita coisa, e ele dizia, o mundo e o ser humano são capazes do pior que vocês possam imaginar, não é? E nós estamos numa era de regeneração, o que significa que estamos a evoluir, e isso é indiscutível que houve imensas evoluções, não é? E progresso na nossa história e no nosso, nas nossas sociedades. Antes de irmos para uma fase de melhoria, isto vai piorar muito. Ele dizia isto. Então, tudo aquilo que as pessoas dizem, porque vocês não estão a ver que existe esta conspiração, que existe esta. Claro que eu, pessoalmente, eu nem sei como é que as pessoas acham que isto não existiria antes. Não é? Porque quando há poder, não é? O ser humano é corrompido. É naturalmente, é fácil, não é? Por isso é que é tão importante o quê? Em vez de ficarmos a vibrar nisso, o que é importante? O que é que vocês acham que é importante? Fazer o quê? Autoconhecimento, na minha ótica, não é? Mas esta aula, como é uma aula minha, eu estou a dar a minha visão. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, contributo positivo, cuidarmos de nós, tentarmos, claro, e com o contributo positivo é cuidar dos outros também. E eu que agora estive na Dinamarca e achei uma coisa incrível, porque uma mensagem que eles deram lá na reunião da escola onde a minha filha está a estudar foi que eu devo cuidar de mim, ser responsável por mim, mas também me devo sentir responsável pelo bem-estar dos outros enquanto sociedade. Não é enquanto peso, não é? De que tem que carregar com os problemas dos outros.
mas eu sei que aquilo que eu faço pode impactar negativamente no outro. E nós aqui em Portugal, onde é que nós ouvimos isto, por exemplo? Na maior parte dos locais. Eu ontem fui ao cenário com o meu filho e o meu filho disse assim: Oh mãe, nós não, eu tenho 6 anos, nós não somos assim, estas pessoas são muito mal educadas. Então estão os adultos todos colados ao vidro do oceanário a tirar fotografias, e as crianças a tentarem chegar. Então, mas assim, eu acho que é tão evidente que uma criança tem prioridade porque é mais baixinho, não é? E as pessoas têm um comportamento e o que é que elas vão fazer com aquelas fotografias todas cá depois a tirarem selfies com o tubarão e a tirarem selfies com não sei o quê? E eu só pensava assim, o que é que elas vão fazer com estas fotografias todas? Não estão a aproveitar sequer o momento. Então e depois eu já estava a ver o meu filho a ter que ser espertalhão e a meter-se ali, ou seja, a cultura que nós temos de é tudo ao molho e fé em Deus, não há regras e temos que ser espertos, não é? Chegar primeiro e ficar encostados ao vidro e passar à frente. Isto passa para as crianças, porque elas, para se desenrascarem, já entram com aquele pensamento de tem que ser esperto e meter-me também à frente. Não é? E eu dizia assim ao filho, vá, bora lá, vamos devagarinho, depois há sítios aí que estão mais tranquilos e mais não sei o quê, e depois lá íamos encontrando outros locais mais à frente, não é? Porque as pessoas têm esta, no coletivo, não digo que são todas, e se calhar ali há pessoas excelentes no meio, mas vocês entendem, onde há um culto de é tudo mau, e se eu não chegar à frente o outro vai chegar, não sei o quê, o que é que nós estamos a transmitir? Estamos a transmitir crenças completamente ridículas e que só nos vão piorar. Aquilo que nós nos queixamos vai piorar. Então, nós vivemos de facto estes tempos muito desafiantes, mas nós temos uma coisa muito boa que é acesso a meios de comunicação, a transportes, a ciência, a tecnologia, a espiritualidade, não é? Autoconhecimento. Onde é que os nossos pais, os nossos avós tinham esta possibilidade de pensar diferente? Só se foi ali na altura dos hippies, em que houve ali uma. Mas depois também estava muito associada a consumo de drogas, não é? Uma coisa um bocadinho só de viver ali, não era muito construtivo. Nós hoje em dia temos isto. Nós podemos procurar isto. E temos que entender que o nosso planeta, ele está num processo kármico também. Ou seja, temos vida, temos luz, temos beleza, mas também temos caos, temos desafios e temos dores. Então, vamos olhar para o nosso processo como? De forma espiritual, abrangente, ou de forma fechada, conclusiva e pessimista? Vocês têm que perceber onde é que vocês estão a vibrar. E o que é que vos ajuda? É ver, não é? Eu tive aí uma altura, o meu algoritmo era só Trump, Trump, Trump. Eu pensei, alguma coisa não está bem aqui. Não está bem, basta ver 2 segundos ou três, não pronto. E aquilo. Ontem voltou-me a aparecer. E eu pensei, não, tem que. Não interessa, não, sem interesse, colocar lá, não é? Porque eu não quero, sabe? Eu não quero, eu já sei. Eu sei onde é que vai dar, eu sei o que é, sei o que é que. Sei tudo, não é? Portanto, sei tudo no sentido em que não vou ficar surpreendida com o que quer que esta pessoa ou estas pessoas que estão no poder façam. E eu preciso tentar perceber como é que eu construo. Se eu me quero meter na política, é uma coisa. Eu não quero. Deus me livre. Mas entendo de política. O que é que eu quero fazer? É o meu contributo, aquilo que eu vos disse há bocado. Ajudar as pessoas a mudarem as suas vidas, não é? E a superarem os bloqueios, etc, etc, etc. Seja como for, tá? E vocês, o que é que querem fazer profissionalmente? Qual é não é o que é que querem fazer? Quero trabalhar com padaria. Isso não é isso que interessa, percebem? Vocês podem escolher o que quiserem, entre aspas, dentro da lógica do que vocês sentem que gostariam e que é um talento ou que vocês querem desenvolver esse talento. Estão a ver que falar de crise é muito mais do que crise. Mas porquê é que eu quero fazer isto? Porquê? E tem que haver aqui um conjunto, não pode ser só por uma coisa. É porque é um sonho, não dá dinheiro, esquece. É um hobby, não é um trabalho. Porque é mais fácil. Tem a ver contigo, tem a ver com os teus valores. Tu sentes e sabes e é claro para ti como é que isto vai ajudar o mundo. Isto vai melhorar a tua vida, ok? Então, cura. Noções e passos importantes sobre cura, processo de regeneração de alguma parte do teu ser. É um dar atenção e cuidado a um mal-estar. É uma diligência ou ação, não é? Para obter saúde, bem-estar ou propósito. Pode ser também um recolher, há frases assim da lua, da cura, por isso é que muitas vezes eu quando há um processo de cura, falo, às vezes sem ser diretamente, falo muito do arquétipo da lua, que é preciso ter um dia por semana em que tu fazes
uma coisa só para ti, tu tens que saber parar, tu tens que saber olhar, delegar, tu tens que saber trabalhar os teus complexos de culpa, se estás parada ou não, ou pausada. Nunca é parada, é pausada. Então, aqui crises que vocês estão aqui a escrever, obrigada. Uma perda de um relacionamento, construção de. Exato. De um novo, crise na área profissional. Onde nós temos uma crise, nós vamos logo ter que olhar para as crenças limitadoras, vamos logo ter que olhar para os bloqueios, vamos logo ter que olhar para a mensagem sistémica que está ali, da família. E perceber que isso é era do passado. E construir partes novas, ou darmos espaço a partes novas da nossa identidade. Ok? Às vezes a cura é então recolher, hibernar, mudar ritmo sem parar, mas com pausas e autorrespeito. Ok? E há pessoas que lidam mal, eu sou uma delas, tive que aprender agora então com o Saturno a passar na minha casa 12, tive que aprender, e tive um amigo que me disse, isto vai ser muito duro o que eu te vou dizer, quando ele viu o meu mapa, que há uns anos. Às vezes eu fazia consulta com ele, de vez em quando, até para ter outra visão, é que há muita coisa que vai agora na tua vida, que vem na tua vida, que tu vais agir, mas não vai estar tudo nas tuas mãos, vai estar mais na tua fé, vais ter que trabalhar mais a tua visualização, não é tanto no fazer, consertar, reparar na prática. Pronto, ou seja, eu ia ter que estar, e tive que estar, muito mais com calma, com um ritmo diferente, percebem? E para certas pessoas isto não é bom, a pessoa não sente como uma coisa boa, sente como uma coisa dolorosa. Assim como para algumas pessoas que não têm o hábito de agir concertadamente, dizerem para agir é logo, eu não estou bem, eu dormi mal, eu não consigo, eu estou nananã, e andam ali assim um monte de tempo, percebem? Então nós temos que conhecer os nossos limites e temos que puxar um bocadinho por eles, às vezes, tá? Aceitar as emoções e o luto simbólico ou real que está ali. Perdi um relacionamento, se calhar isto está-me a fazer chorar, sentir coisas que vão além disso, que vão muito além disso. Lugares onde eu me abandonei, sítios que eu não fui por causa da relação, ou que, etc. Coisas que eu deixei para trás, projetos que eu não fiz, decisões que eu não tomei, tudo nossa responsabilidade. Ou outras situações do passado, imaginem que vocês já têm uma segunda separação, foi um segundo divórcio, ou vocês tiveram o divórcio dos vossos pais, ou vocês tiveram uma relação na adolescência que vos marcou muito. Vocês, se calhar, estão ali, estão a sentir, a passar por isto, e estão a sentir o que não se permitiram sentir naquela altura. Um luto simbólico. E é importante aceitar, sentir a perda e chorar e barafustar e desabafar, percebem? Sem medo. Outra noção e passo importante da cura: ressignificar e reinvestir na vida e nos projetos pessoais e coletivos. Chega uma altura da crise em que eu digo assim, em que eu já começo a dizer, eu tenho que encontrar aqui, tenho de começar a sair disto, sabem? Tenho que começar a sair disto. E é o arquétipo de Marte que nos tira daí. Eu tenho que agir, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que andar para a frente, eu tenho que ter eu tenho que ir buscar mais energia. Ok? E então começo a fazer o quê? Reinvestimento na minha vida. Isso é a vários níveis. Pode ser estudos, pode ser decisões, pode ser terapia, pode ser ir para o ginásio, pode ser é um conjunto de coisas. Não é? E definir um projeto pessoal diferente para mim. Então, aqui há algumas perguntas. O que é que já acabou para ti e ainda está na tua vida? Resposta: no chat ou no caderno, onde vocês sentirem que é mais eficaz para o vosso processo. Pode ser uma atitude, pode ser uma situação, pode ser. O que é que já acabou? Tu sabes que já acabou e ainda está na tua vida. Pode ser o morar num determinado local, ok? O que sentes que queres manifestar a partir de agora? Qual é assim, o tema mais importante?
E tendo em conta isso, o que é que tu dizes assim? Ah, mas ainda me falta isto. Isso faz-te vibrar na escassez e na espera. Aqui, quem respondeu ao autocentramento, eu não vou dizer os nomes, que é para depois, pronto, a gravação fica, o chat não aparece e fica só mesmo que nós estamos aqui a conversar. Ahm, Autocentramento é a resposta a o que sentes que queres manifestar a partir de agora? Sim ou não? Ok. Às vezes é assim, a pessoa quando não trabalhou o fogo, de repente já vai, nem é preciso ser autocentramento, é foco em mim, é isso? Não é? Porque o fogo, ele diz, ok, vais trabalhar a ti próprio, vais olhar para ti, o que é que eu quero, o que é que eu vou decidir, eu sou dona da minha vida, etc. Mas continuas a ter um entorno, continuam a existir outras pessoas. Não vais ficar tipo, eu sou a mulher independente que, etc. Ok? Porque tu podes construir uma independência e uma autonomia com pessoas ao pé de ti. Às vezes acontece isso, que é eu estou num processo em que conquistei uma independência. Não me foi dada, conquistei-a. Deu-me trabalho, demorou X anos, não interessa quantos anos for. De repente, percebo, mas não criei um relacionamento amoroso digno desse nome. E quero. Começamos a trabalhar, a manifestação, taranã, visualização, etc. Isto na mentoria. Aparece uma pessoa, aparece, é uma maneira de dizer, mas surge uma pessoa na vida dessa cliente. Primeira coisa, mas eu agora não quero perder o que conquistei de independência, não quero perder a minha identidade. Eu posso, eu consigo pagar as minhas coisas, eu não quero ninguém a viver na minha casa, eu não quero. Então, mas queres uma relação? Ai, quero, mas esquece, já não, já está, a manifestação já tem que voltar ao ponto zero outra vez. Não é preciso. É, a única coisa que eu vos quero dizer é básico. É básico. Vocês não precisam para consolidar algo, conseguir um objetivo, etc., ou manter uma coisa que para vocês custou, não é? E é preciso que tem que dar significado às coisas, que é para isso estar associado ao bem-estar e não a sacrifício. Vocês não precisam de bloquear o resto dos vossos temas de vida. E acontece muito esta coisa, chama-se dificuldade na integração de paradoxos, que são paradoxos, são coisas aparentemente contraditórias, ou que não se consegue. E até culturalmente, às vezes temos estas crenças de dizer: quando a coisa está bem no trabalho, não está bem na relação, quando está bem na relação, eu não fico bem no trabalho. Isso não tem de ser assim, não é preciso ser assim. Há que encontrar um equilíbrio. Aliás, se o teu trabalho, a tua independência, aquilo que tu conquistaste, a tua casa, os teus filhos, te impedem, de alguma maneira, de tu namorares, conheces outras pessoas, fazeres outras coisas que tu gostas, tirar mais um curso, etc, etc, a maneira como tu estás a gerir isso, há aí qualquer coisa que precisa de ser ajustada. E se calhar com algum tempo tu consegues ajustar. Eu tenho dois filhos. Um tem 6 anos, outro tem 19. Eles não me impedem de nada. Eu escolho que ser mãe me potencia. Eu nunca digo, eu fiz não sei o quê porque o meu filho não sei o quê. Eu não vou fazer porque o meu filho não sei. Nunca. Isso é uma construção, é uma fuga. Percebem? Então, ser mãe é a coisa mais natural do mundo, ou não, mas se é para ser, seja mãe biológica, seja mãe adotiva, o que for, se é para ser, nós temos que encontrar o nosso lugar de mulher e de mãe, não é? E ensinarmos isso aos nossos filhos também. Então, não pode ser que uma coisa, seja ela qual for, falei dos filhos, como podia estar a falar outra, usar para dizer que impede outra. Se impede, tu não encontraste o teu lugar ali, ainda. Então é importante perceberem o que é que querem manifestar, o que é que vocês sentem que vos faz falta, o que ainda falta. Isto falta-me conseguir isto, se calhar não falta nada. Está aqui alguém para entrar? Sim. Estás numa fase mais ativa ou mais passiva neste ciclo? Ou seja, estás a agir, estás a tomar diligências, ou mais passiva, a hibernar, a pensar, a refletir, ok?
Também é importante, não é? Sabermos o que é que se passa connosco. Por exemplo, para mim, estar ativa, não é fazer 300 coisas ou tomar 300 ações ou ter uma atitude muito guerreira em relação às coisas. É estar conectada com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero ganhar, com aquilo que eu quero dar, com aquilo que eu quero criar e manifestar. Eu penso nisso com frequência. Eu escrevo, eu ensino sobre isso. Então eu estou assim entre o ativo e o passivo. Não estou, é preciso equilíbrio, não é? Porque senão nós vemos como que a fase ativa é uma coisa que nos vai desgastar imenso. Eu tenho que fazer não sei quantas coisas. Tu tens é que saber o que é que tu queres. Assim como eu sabia que queria aquele bilhete, não é? E não andei a falar com 300 pessoas para conseguir. Entendem? Que movimento seria realmente verdadeiro, e aqui vocês têm que responder, senão saem da aula na mesma. Que movimento seria realmente verdadeiro para ti neste momento? Movimento em que vocês dizem assim, eu vou fazer isto, eu vou ter esta atitude. Atitude é diferente de tudo é ação, não é? Nem tudo é ação. Às vezes eu chegar a casa e tenho o meu altar na entrada de casa e vou ligar a uma vela ali e 2 ou 3 ou 4, 20 segundos faço uma oração, para mim é um movimento, ok? É um movimento de conexão. Para mim, estar a organizar as minhas aulas, ver o que é que eu tenho, que apresentações é que eu tenho, é um movimento. Para mim, contactar responder a uma pessoa, responder com celeridade a uma pessoa que se interessa pelo meu trabalho, seja uma pessoa que vai pagar ou uma pessoa que não vai pagar, ou que está só, esteve numa aula gratuita, é importante, é um movimento importante para mim. É movimento. Porque se eu ajudar uma pessoa de maneira consciente e entregue, eu vou receber do universo por outras vias, que seja. Sempre, sempre. Pronto, aqui quem diz desligar os fios emocionais que nem me ligam a relações passadas, ok? Isto são questões sistémicas. São questões sistémicas, precisam de trabalho energético, precisam de consciência, não é? Expansão de consciência. O autoconhecimento aqui já está, pelos vistos, não é? Porque já tens essa noção de que estás ligada a relações passadas. E perceber uma coisa, o passado, ele pode ser alterado da seguinte forma, através do desapego. E quando a pessoa começa a fazer essa desvinculação do que aconteceu, o passado ganha outra, é como se fosse outra história, já não é aquela história. De resto, não há nada a fazer, zero. E muitas vezes são coisas que já não têm nada a ver contigo, ok? E há um trabalho energético a fazer, sem dúvida. Pode ser desprogramação neurobiológica para trabalhar crenças, não é? Que estão enraizadas no passado. Pode ser divórcio energético, que também é importante e é importante ser bem feito. Há várias coisas. Então, que movimento seria realmente verdadeiro para ti neste momento? Decidir o quê, por exemplo? Uma decisão que vocês tomam internamente. Uma decisão é um movimento, tá? Então, algumas reações que nós temos perante a crise: escape e fuga, renegar totalmente a responsabilidade pessoal nas crises coletivas e pessoais, usar o privilégio para alimentar o ego, viver em ciclos de prazer imediato e queixume. Agora vou de férias e não vou pensar mais nisto. E depois chega outra vez o mesmo. Ou seja, a pessoa não está equilibrada. Eu posso vos dizer que até quando eu vou de férias, até quando eu vou de férias, eu gosto tanto do que eu faço, eu trabalhei tanto o sentido de propósito daquilo que eu faço, que eu não penso que, agora, claro que é ótimo e preciso desligar. Para vos poder servir bem, eu tenho que desligar, de vez em quando, não é? Ahm, mas, quando eu desligo, eu tenho um insight sobre isto, eu tenho um insight, eu respondo a uma cliente, e não é um peso para mim. Então há um equilíbrio entre prazer, não é? E propósito, ok? E eu já não sinto grande diferença entre as duas coisas. E o escape, ele faz o quê? Nós vivemos em ciclos de prazer imediato e queixume. Vamos de férias, vamos esquecer os problemas, vamos ignorar, vamos indo. Agora não consigo, depois logo se vê, não é? E o ser humano pode passar a vida inteira assim. Parece adulto, não é? Mas por dentro é uma criança assustada.
que não quer mudar, não quer escutar a sabedoria interior, nem a interior nem a dos outros. E quando nós não ouvimos a sabedoria interior, acabamos por receber de alguém que nos diz assim umas coisas duras que nós precisamos de ouvir, não é? E há uma recusa a desapegar deste ciclo, não é? Então, isto não está sustentável. Quando nós estamos em escape e fuga, nós não estamos assentes em nada de forte. E reparem, podem fazer o que quiserem, mas vocês têm um tempo aqui para aproveitar, não é? E para fazerem coisas significativas na vossa vida. Depois, outra atitude, curiosidade superficial. Tenho uma sensibilidade muito grande e percebo que o mundo precisa de uma mudança, tal como eu preciso. Vejo a dor dos outros e ela incomoda-me, mas a minha vida não muda realmente há anos. Estou presa em ciclos de apego emocional, financeiro, em emoções densas que nunca são verdadeiramente processadas. Ou seja, porque a pessoa pode estar com emoções densas, mas tipo, vou chorar, vou deitar isto de cá para fora, vou sentir isto, e depois aquilo vai ser processado. E eu depois vou ter que reagir, automaticamente o meu corpo vai-me pedir. Ninguém vai ficar a chorar para sempre. Chorar com consciência, eu estou a chorar uma dor. E na curiosidade superficial, nós não estamos a determinar a nossa vida, deixamos-nos levar por medos, por carências, por dependências, ok? Não me assumo como e quem verdadeiramente sou a vários níveis: físico, espiritual, verbal, profissional, pessoal, amoroso, familiar, sexual, whatever. E aceito microabusos constantes que vão minando a minha força. 0 a 10 aqui vocês avaliem. Quanto vocês levam a sério o vosso processo de expansão de consciência? 0 a 10. Quanto levo a sério o meu processo de expansão de consciência? Estou a avançar, tá? Qual é então a atitude que vai potenciar muito uma mentoria, por exemplo, ou o vosso processo de desenvolvimento pessoal autónomo que vocês quiserem fazer, etc. Digo muitas vezes, ah, este trabalho que eu faço implica investimento. Mas, até hoje, às vezes até acontece na prática a pessoa recuperar o seu investimento, ou seja, aquilo que ela investiu, ela recebe financeiramente uma compensação, ou o trabalho fica mais definido, ou ela trabalha o seu autovalor e ela recebe ela recupera aquele dinheiro rapidamente, relativamente rapidamente, dentro do processo de 12 meses, ok? E nunca tive uma pessoa que disse assim, eu estou preocupada porque realmente eu sinto que fiz este investimento e não valeu a pena, ou preciso que me ajudes mais numa coisa porque eu sinto que nunca. E isso aconteceu mais quando eu valorizei mais o meu trabalho. Acontecia mais quando o meu trabalho era um trabalho como as pessoas acham que querem e gostam, que é, vens para uma ação, pagas um X e depois logo se vê quando é que faz a outra e pagas mais um X e depois faço saldos e depois faço não sei o quê. Era muito menos apreciada pelas pessoas, muito menos. E também há uma questão, esta questão do investimento, a pessoa quando investe um determinado valor, ela pensa, eu estou comprometida. Eu sei que isto é polémico, o que eu estou a dizer, mas é o que eu vejo a acontecer há muito tempo. As pessoas ficam comprometidas, elas ficam entusiasmadas. Antes da primeira sessão, porque normalmente há uma parte do pagamento que tem que ser feito antes, não é? A pessoa diz: eu já fiz isto, eu já percebi isto, eu já estou a sentir movimento, eu já estou a sentir ação. E eu tenho impacto mágico nas pessoas? Simplesmente há uma sinergia e há uma conexão e há uma intenção e uma disponibilidade que a pessoa mostrou. Não é? Então a atitude é, dê por onde der, eu vou mudar, eu preciso de mudar e tomar as atitudes necessárias. Posso ainda não saber exatamente quais são, mas tenho disponibilidade interior para fazer concessões e investimentos que antes eu fazia noutras coisas e passo a fazer em áreas que vão ser mais sustentadoras para o processo pessoal. Aqui não estou a falar só da mentoria, estou a falar de investimentos que vocês fazem de tempo a estudar alguma coisa, a fazer mantras, a pensarem no vosso processo, a trabalharem o vosso corpo, a terem aquela conversa difícil. Investimento também é isto, ok? Escuto as opiniões alheias, mas já confio muito em mim e dou o meu melhor no que faço de mais contributivo. Levo a sério intuições e sinais e ajo de acordo com isto. Não adio o que realmente importa. Sou honesta com os outros sobre o que sinto e sobre como me quero relacionar. Sei que o mundo está caótico, mas mesmo com dificuldades interiores, eu vou reforçar-me interiormente e respeitar muito os meus tempos espirituais. Aceito ajuda, mas responsabilizo-me pela forma como encaro e aplico na minha vida. Não tenho de ser guerreira nem fazer tudo sozinha. Isto até podia ser um manifesto para vocês, se quiserem. Pode ser? Querem que eu coloque aí? Deixa eu só
Vou só parar aqui, vou aqui ao documento e vou-vos buscar. Isso. Para lá. Onde é que vocês estão? Vou por aqui no chat. Quem quiser apanhar. Não consegui. Tá. Vejam aí. Tá? Aqui. Ok. Pronto. A crise é um chamado da vida à altura das nossas competências internas. O que é que isto quer dizer? Se vocês estão a sentir alguma questão aí, alguma problemática, vocês têm competência interior, espiritual, do vosso karma para resolverem e para darem a volta a isso, e encontrarem outra solução ou saírem desse caminho e irem para outro. Existe essa competência dentro de vocês. Ponto. Ok? E essa consciência abre para vocês verem, terem insights e verem soluções. Ok? Intuição na crise e na cura, as vias que ela usa para vos trazer respostas. O nosso corpo, sinais externos e coisas que acontecem, pessoas que surgem, sonhos que temos e nãos que recebemos. Então vejam o que é que tem acontecido. Sintomas do corpo, ok? Coisas que vocês veem na rua ou coisas que acontecem à vossa volta. Eventos da vossa vida. Pessoas que chegam até vocês. Sonhos que vocês têm. Os sonhos é preciso ter algum cuidado aqui na interpretação, porque é preciso saber interpretar. Eu sei interpretar, mais ou menos. Quando, quando há alguém que me apresenta um sonho e eu peço ajuda ao meu colega Simão, que já que estudou e deu aulas de interpretação de sonhos no Reino Unido e, portanto, ele sabe, apesar de ele não fazer isso muito na parte profissional dele, mas tem sempre a quem recorrer. Não é a coisa mais direta a nível de insight, porque às vezes o sonho traz o processamento de uma emoção densa, e portanto pode vir uma coisa extremamente negativa, que é apenas e só processamento de emoções, não é, é processamento que não conseguiram fazer antes, não é? Alguma coisa que está no inconsciente. E depois, muito importante, quando uma coisa não está a dar certo. Quando uma coisa não está a dar certo, a intuição também é falar convosco, a dizerem não, não é não, ok? Então, em tudo isto, o importante não seguirem, não acharem que têm que seguir regras, passos, etapas ou tudo o que é estereotipado e generalizado, porque isso vai atrasar o teu processo. Eu agora vou fazer uma hipnose, não sei do que é. Eu agora vou fazer, ver o meu mapa astrológico. Não, não, não há uma coisa estereotipada. Tem que ser uma conjugação. Porque a maior parte das nossas crises, a maior parte dos nossos bloqueios são multifatoriais. Multifatoriais, o que significa que têm várias componentes, há vários fatores que provocam e tem que se ter temos que ter várias ferramentas, não é? E alguém capaz para nos ajudar. Não é uma coisa só, ok? A não ser quando, eu não posso escolher uma coisa assim com tanta, não é, abrangência, então pronto, aí tu escolhes, mas não é isso que vai ser a única coisa que te vai ajudar. É como quando, vocês já sabem o que é que eu digo aqui, não é? Eu vou fazer uma constelação. Uma vez eu tive um terapeuta, aqui há uns 8, 9 anos, que me disse assim, esse tema que tu tens, se calhar nem é preciso fazer terapia, vais lá às constelações em grupo que ele fazia, que ele gostava de ter aquilo muito cheio, não é? Muito cheio de pessoas, e aquilo se calhar até se resolve numa constelação. Imaginem, não é? Curas milagrosas. Claro que não se resolve. E eu na altura disse, pois, mas eu acho que o meu problema não se vai resolver só com uma constelação. Eu quero mesmo fazer terapia, mas aquilo para mim já foi um titi, já começa tudo aqui a apitar. Quando vem com esta conversa de que tu vais resolver com uma coisa, tu vais resolver. Enfim, sabem? Fazer boas perguntas e deixá-las atuarem no nosso sistema energético. Dar o passo de pedir ajuda, de me partilhar e saber receber. Porque as pessoas, às vezes, na crise, nós às vezes somos muito. Não queremos dar a parte fraca e também às vezes não temos que saber com quem é que falamos, não é? Porque há pessoas que não têm nada a acrescentar ao processo, mas nós não podemos estar completamente isoladas. Entendem o que eu quero dizer?
Então há sempre um amigo, há sempre uma pessoa, há sempre alguém com quem nós podemos dizer, olha, eu estou mesmo a passar, estou mal, isto está-me a correr mal, e que eu possa abrir-me. E às vezes eu abro-me e aquela pessoa diz-me uma ou duas coisas que fazem toda a diferença para mim. Então eu tenho que continuar também a ver-me como um ser poderoso e capaz, potente e forte, independentemente de estar em crise. Eu estou assim, mas eu vou recuperar. Então, demasiadas pessoas seguem ferramentas e professores e poucas seguem a intuição, o lado selvagem e o divino. Vocês podem ter o melhor professor, o melhor terapeuta, a melhor ferramenta. Se vocês não tiverem aquela mentalidade, sabem, do que eu deixei escrito aí no chat, melhor ferramenta do mundo passa a ser apenas um entretenimento. Vamos ter que passar esta parte à frente, vemos isto noutra aula, está bem? E vai ser interessante também para a próxima aula. E vamos ver aqui algumas perguntas que vocês podem responder aqui da forma mais instintiva que conseguirem. Qual é a vossa crença mais forte neste momento? Positiva ou negativa? Resumam, sejam sucintas, assim, diretas. Eu não faço bem, é uma crença? Ok. É o quê? Não faço bem o quê? Melhor especificar, está bem? Tem a ver com competências, tem a ver com capacidade, não é? Eu não sou capaz. Às vezes acontece porque nunca fizemos isto, o que estamos a fazer. Nunca fizemos esta coisa que nos estamos a propor a fazer. Portanto, tu não sabes, não é? Ainda. Pronto, o caminho tem de ser difícil para ser merecedor a correr algo bem. Podia-te provar por A mais B que isso é o oposto. Mas tens de ser tu a trabalhar isso dentro de ti, primeiro no teu diálogo interior, não é? Para estares disposta a reparar na leveza e na facilidade com que as coisas se podem resolver, por vezes. Relacionamentos amorosos são difíceis. Lá está, um clássico. Para quem? São difíceis para quem? Porque nós também temos que ver, só porque nós estamos com problemas numa determinada área, não quer dizer que toda a gente no mundo está. Portanto, evidentemente que há relacionamentos amorosos difíceis e há relacionamentos amorosos super bons, super fluidos, super. Nem sei se fácil é a palavra mais adequada, porque quem é que quer um relacionamento fácil? Fácil no sentido de demasiado facilitado. Nós queremos algum desafio. O que nós queremos é relacionamentos amorosos, equilibrados, legítimos e saudáveis. Equilibrado, legítimo e saudável. E depois com outros valores que nós queremos, não é? Felizmente tenho uma excelente mentora. Ah, é? Quem é a tua mentora? Obrigada, muito feliz. E aqui, muito, pois, obrigada. Então, que histórias contas sobre ti? Qual é a narrativa? Ah, quando eu me separei. Ah, desde que me separei. Ah, desde que saí da empresa X. Ah, desde que alguém faleceu na família. Digo isto com todo o respeito, ok? Porque isto são coisas duras da nossa vida. É normal, está bem? É normal. Mas a narrativa tem que mudar. Se vocês querem avançar. Vocês podem falar na mesma sobre isso. Mas a vossa história não se conta a partir de uma coisa. Aliás, a vossa vida não se vai construir e criar e co-criar naquilo que vocês querem a contarem uma história relacionada normalmente com um evento, desde que eu saí, desde que eu não sei o quê, desde que eu fiz não sei o quê, desde. Percebem? Muito importante vocês observarem a vossa narrativa. Como seria, neste momento, levares mesmo a sério a tua missão profissional? O que é que aconteceria se tu levasses mesmo a sério? Irias ter que fazer coisas, não é? Que coisas? Vão respondendo, podem responder no chat ou mesmo no caderno, está bem? Como seria levares mesmo a sério a tua missão profissional? Até pode ser que seja trabalhar sobre isso, não é? Trabalhar e descobrir e definir bem e dar um corpo e dar uma sustentação ao que é a minha missão profissional. É eu saber, eu envolver-me com isto cada vez mais, tá? Sem desvios.
fazer projeto aqui, projeto ali, projeto. Quem está numa fase destas, e eu tenho a certeza que vocês estão em fases parecidas de alguma maneira, em relação a um determinado bloqueio, tem que se envolver muito e tem que focar e não é fazer não sei quantos projetos diferentes e fazer mais isto aqui, mais aquilo ali. Isso é uma mensagem de escassez. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha acolá. Isso é excesso de identificação com se eu for barata tonta, se eu fizer muita coisa, eu vou receber muita coisa. E às tantas estás a fazer muita coisa e não estás a fazer nada muito bem, ok? Segurança do meu valor como profissional. Hum, teres mais segurança, não é? Aí tem que ver provavelmente com saberes o que é que tu fazes muito bem. Na mentoria há o exercício de identidade profissional, que é importante para isso também, para perceberes isso. O que é que eu faço muito bem? O que é que eu sou, em que é que eu sou praticamente insubstituível? Pode ser o meu valor humano, pode ser a minha personalidade, pode ser um talento que eu tenho tecnicamente, profissionalmente falando, pode ser um talento, por exemplo, para aprender coisas novas. Se eu quiser fazer uma, eu tenho facilidade. Um, pode ser gerir dinheiro, pode ser, não é? Ou seja, para tu teres segurança do teu valor enquanto profissional, tu tens de o conhecer e tens de estar muito a par, não é? Não é? E trabalhar muito isso. E demonstrar com atitudes no local onde tu estás, se ainda estás num trabalho ou agora num emprego. Não é virar costas com uma atitude que foi uma atitude que não te ajudou, ou que tu também não pudeste ter outra, se calhar. Tentar ainda onde tu estás. Tentar te empoderar onde tu estás. Senão quando eu for para outra coisa, quando eu encontrar aquela coisa é que eu me vou empoderar, é que eu vou. Não, é agora, tá? O que é para ti a verdadeira estabilidade? Porque a estabilidade não é estar sempre no mesmo sítio, fazer todos os dias a mesma coisa, ter a certeza que vamos ter sempre aquela pessoa na nossa vida, num relacionamento. O que é estabilidade? A estabilidade é uma coisa interna, acima de tudo. É por isso que há pessoas que têm tudo, aparentemente materialmente estável, tudo, e elas não são estáveis. Não me digam que não conhecem pessoas assim. Ou acham que as pessoas se tiverem o trabalho, o casamento, os objetivos, o dinheiro, o carro, as pessoas automaticamente ficam estáveis emocionalmente. Porque a questão aqui é espiritual, é nós temos sempre o contexto que vai além das evidências, o que vai além do que é matéria, o que vai além das crenças limitadoras, não é? A estabilidade é interna. A estabilidade é interna. O que é que te faria sentir uma pessoa realmente estável? O que é que tu queres ensinar? E esta pergunta é incrível para vocês perceberem a vossa missão profissional. Não quer dizer que vocês vão ser professoras, formadoras ou o que seja, mas se há algum, o que é um bocado perceberem a mensagem do vosso trabalho, o que é que vocês querem ensinar, ou o que é que vocês gostariam de ensinar. Se tivessem que criar um curso ou uma aula, qual é que seria o tema? Não interessa aqui se gostam de dar aulas, se querem dar, não interessa, não é isso que interessa aqui. Eu não sei falar em público, esqueçam. Sejam claras como água. O que é que gostariam? Se num mundo perfeito, o que é que vocês diriam assim? É isto que eu quero ensinar. E aqui vocês vão muito ao âmago do vosso propósito. Ainda queria fazer uma tiragem de uma carta para aqui no final, uma carta de arquétipos. Escolham aqui três palavras que precisam de eliminar do vosso vocabulário. Que me diz uma pessoa que eu conheço. Às vezes não é palavra, às vezes mesmo que a pessoa não diga palavras negativas. Há uma pessoa que eu conheço que me diz assim: Este assunto só podes falar duas vezes por dia. Já gastaste uma, já não podes falar mais. Percebem? Às vezes é um assunto que vocês estão, não, vocês vão ficar com um garrote, não é? Agora não posso falar sobre isso. Mas vocês entendem o que eu estou a dizer, é onde é que eu quero, não é? Focar a minha energia, porque às vezes o falar muito daquilo, de uma pessoa pode estar a tirar-vos energia que vocês precisam para outra coisa. Ou então são palavras.
Bora avançar. Que contributo queres dar para o mundo? Palavras, escrevam também aqui duas ou três palavras. No meu caso, é mudança, espiritualidade, amor, empoderamento. Estou muito focada agora na questão das realizações amorosas das minhas clientes. Sim, sim, sim. Que apoios tens e como é que tu pedes, recebes e apoias os outros? Esta é assim um bocadinho mais densa, mais de reflexão. Há aqui várias coisas, vocês depois recebem o PDF e podem trabalhar, está bem? Vamos fazer aqui uma leitura, não é, oracular, uma visão arquetípica e intuitiva da crise pessoal. Qual é a mensagem que vocês precisam de receber? Eu vou usar os 22 arcanos de Marselha e vamos ver o que é que sai. É uma leitura geral, não é? Portanto, é uma coisa que ahm, vai ter que ser interpretada no geral, mas que vai falar com cada uma de vocês, ok? Vamos ver qual é a visão que vocês precisam, atitude para lidarem com o vosso tema. Saiu a torre. Esperem aí que eu acho que isto está. E o que é a torre? Aí, aqui. A casa de Deus, não é? Romper totalmente, e aqui não é assim uma coisa assim do género, ai, tenho tempo e posso fazer não sei quantas pausas e posso não sei o quê. Sinto informar que quem está aqui e ouvir esta aula, seja em direto ou seja depois da gravação, precisa de romper e cortar e ter uma coragem brutal em alguma coisa, não é agora a tudo e a torto e a direito, não sou apologista disto, mas precisa de uma ruptura total a nível do seu comportamento, a nível da sua atitude, ou a nível das suas crenças, ou de um relacionamento, ou de mudar de atitude. Para mim, uma mensagem de mudança radical de atitude. É agora ou nunca. Tens de mudar de atitude perante as coisas. Tens de ter outra atitude diferente. E tens uma série de coisas que terminaram, há uma série de ruínas, há uma série. As ruínas também têm um significado na nossa vida. Nós não temos que ir lá consertar e tentar reconstruir nada. Se calhar temos que ir para outro sítio construir outra coisa qualquer. Esqueçam lá essa coisa de andarem a reparar aqui e ali, a reparar aqui e fazer a manutenção de um e do outro e disto e daquilo. Ninguém aqui é super mulher, ninguém aqui é Deus, ok? E esta, hein? Foi assim uma carta bem expressiva, tá? Ok? Então, próxima aula, dia 2 de setembro, vamos falar sobre frases de cura. Nunca é demais falarmos sobre frases de cura. Se estiverem aqui em direto, vamos poder fazer algumas frases de cura também personalizadas. Lembrar que os nossos dilemas pessoais precisam de tempo e de gestão. O descanso e a meditação vão ajudar e fazem parte das competências básicas que nós temos e devemos incluir na nossa rotina. Quem tem as gravações de tratamentos energéticos que fazemos na mentoria, pode ser essa a vossa meditação, por exemplo, o vosso momento de meditação. Buscarem ajuda também na parte da saúde e da fisiologia, porque às vezes quando nós falamos daquelas questões da crise e da cura e de momentos em que não temos energia, às vezes há uma parte fisiológica que precisa ser olhada, não é? Termos calma para assistirmos ao desenrolar da energia dentro de nós, não tiramos uma conclusão porque há um dia muito mau ou porque há um dia muito bom, nós temos que ter uma atitude estável perante as coisas, estar atento a sinais, estar atento ao que resulta comigo e àquilo que eu ainda não experimentei, porque há sempre alguma coisa que eu posso experimentar, e não é estar a experimentar 30 mil coisas e fazer 30 mil cursos diferentes, não é? Mas é ter alguma flexibilidade. Sair da minha rotina, do local onde eu estou, criar rituais simples. E nós vamos ter uma aula sobre rituais em setembro, vai ser muito importante, e sobre os dias da semana. O que quer que vos ajude para a leitura natureza. Permitam-se momentos de fragilidade e de desabafo e de queixar, de se queixarem. Não se deixem levar por aquela questão de quem reclama está a piorar a situação. Depende, se ficar a vibrar, tudo em que vocês ficam a vibrar muito tempo, que é negativo, é claro que vos vai prejudicar. Mas há momentos em que eu preciso de expurgar. Então aprendam a reclamar no sentido de que eu, ao reclamar, estou a reconhecer que isto não está correto, eu não quero isto mais na minha vida.
É um não que eu estou a apresentar, a dizer não quero mais isto, tá? E a seguir olhamos e vemos, ok, e agora? A seguir, next, não é? Olhar sempre ao sentido de propósito e de realização. Fez sentido para vocês? Ajudou? Até a mim me ajudou esta aula. Maravilhoso. É maravilhoso estar aqui, a sério. Já sabem, opções de acompanhamento, 6 sessões individuais de mentoria, que é a jornada de cura, que ainda está disponível, ok? Mas vamos, porque a agenda está a ficar mais, está a ficar cheia, e eu tenho que guardar sempre a agenda mais livre para quem está na mentoria. E depois temos a mentoria Recomeço Cósmico, que é sempre versão 6 meses ou 12 meses. Sabem onde me encontrar, sabem como falar comigo, e vamos continuar com estas aulas agora. Faltam mais 4 aulas, ok? Beijo a todas e até breve. Obrigada, muito grata.